Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Em agosto de 2010, uma história muito dramática e extraordinária comoveu o mundo inteiro. 33 mineiros ficaram presos a mais de 700 metros de profundidade, com desabamento de parte de uma mina de ouro e cobre no Chile. Eram trabalhadores. Quem tomou ciência dessa história? Quem se lembra disso? A maioria, né? E o drama em torno dessa tragédia aumentou ainda mais quando as primeiras inspeções que foram feitas pelos técnicos deram conta de que havia uma rocha de granito de 130 metros de altura e aproximadamente meio milhão de toneladas. Isso é muita coisa. Essa rocha fechou completamente o único túnel de acesso, uma rocha de granito puro. E as primeiras impressões foram que aqueles 33 homens nunca seriam resgatados, pelo menos não com vida. No entanto, depois de 2 meses de muito trabalho e da ocorrência de vários pequenos milagres, os 33 homens foram resgatados com vida, surpreendentemente. E essa história foi tão fantástica que acabou virando um filme em 2015. E o simples fato de pensar no drama das pessoas envolvidas nesse episódio já nos transmite um misto de admiração e respeito por cada uma delas, né? E foi uma sensação de alívio para todos quando os que acompanharam o resgate puderam finalmente ver aqueles homens serem trazidos de volta à superfície. Para nós cristãos é difícil pensar no sucesso tão improvável dessa missão sem atribuir a Deus o protagonismo da salvação desses homens. Foi um milagre verdadeiro. E aprove ao Senhor por sua graça, né, ouvir ali o grito de socorro daqueles mineiros presos em um abismo tão profundo. Imagine a sensação claustrofóbica, um espaço de 50 metros quadrados, apenas 33 homens nesse espaço, racionando a comida, vivendo ali, praticamente comendo meio biscoito a cada 48 horas, uma situação em que realmente só uma intervenção divina é que poderia salvá-los. Mas enfim, o que isso tem a ver com a nossa meditação de hoje? Bom, ao iniciar o trabalho de preparação do sermão dessa noite, eu me lembrei dessa história quase que imediatamente. E assim que nós lermos o texto de base, vocês vão entender o porquê. Então vamos a ele, Salmo 130. Salmo 130. Chegou lá? Diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, e estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Santa Palavra, pela liberdade que temos
de poder prestar culto a Ti ainda em nossa nação. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos a Bíblia em nossa língua materna, de tal maneira que nós podemos ler e entender o que ela diz. Mas, Senhor, existem implicações mais profundas na Tua palavra, que só o Teu Espírito pode revelar. Então, nessa noite nós Te pedimos que o Teu Espírito traga revelação aos nossos corações, e que essa palavra fale ainda mais profundamente em nossos corações do que já tem falado na simples leitura, e nós sejamos fortalecidos, sejamos encorajados, consolados, exortados e ao mesmo tempo, Senhor, acariciados pela Tua mão de graça e bondade, para que nós possamos receber cura em tempo oportuno para os males, ó Deus, os quais porventura estejam nos afligindo nessa noite. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, este salmo trata-se de uma poesia muito bem delimitada metricamente, né? São 4 pares de versos complementares entre si. E onde é que o salmista está, né, de uma perspectiva emocional ou psicológica? Ele está nas profundezas do desespero. É assim que começa o salmo: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ele está desesperado. E no fundo desse abismo existencial, a sua condição é de um sofrimento grande. Descreve um sofrimento real. Não é apenas algo psicológico, emocional, mas é algo que está afetando a sua vida em todos os sentidos. Então, a história vivida, né, por aqueles 33 homens pode nos servir para ilustrar o que está se passando com esse compositor aqui deste salmo, com o salmista, autor do Salmo 130. Este é um dos cânticos de peregrinação, né, e boa parte dos comentaristas acredita que estes cânticos eram usados para ascensão, ou seja, eram cânticos quando o povo ia adorar em Jerusalém. Então eram cânticos que eles iam cantando na jornada, na peregrinação, até chegar ao lugar santo de culto que eles, pelo menos, consideravam na época. Então ele compara a sua circunstância atual, seu sofrimento físico ou outra tragédia pessoal que ele estava vivendo, à realidade de alguém que está preso em um poço muito profundo, o abismo do desespero. E mais, existe algo que o impede de alcançar a superfície, semelhante àquela rocha gigantesca que bloqueava a saída do poço lá do fundo da mina chilena. E quando o salmista se vê sem recursos próprios para sair desse abismo, o que ele faz? Ele grita por socorro, ele clama, ele apela, ele suplica a única pessoa que pode tirá-lo desse sofrimento, que é Deus. Então o que nós podemos ver nessa belíssima composição poética é a descrição de certas características do ser de Deus em sua forma de lidar com as nossas fraquezas e sofrimentos. Irmãos, se existe algo que sempre caracterizou o nosso Deus e sempre o distinguiu de todos os outros falsos deuses que existem neste mundo, é que esse Deus é um Deus que se compromete, que se envolve pessoalmente com os seus filhos. Ele não é um Deus alheio ao nosso sofrimento, nem às nossas lutas, nem às aflições que vivemos, nem mesmo às nossas alegrias. Ele é um Deus que chora conosco e é um Deus que se alegra conosco. Ele está sempre presente em nossas vidas. E se em algum momento da nossa jornada nós nos sentimos distantes, não é porque Ele está distante. É porque a nossa capacidade de perceber a sua proximidade, a sua presença diminuiu, mas Ele nunca está distante de nós. Então isso mostra também qual é o caminho a ser percorrido por aqueles que têm esperança de sair dos seus próprios abismos e de alcançar a superfície novamente. Então, é o que nós vamos ver aqui no texto a partir desse momento. Okay? Então, o primeiro cenário que nós vemos é este homem preso nas profundezas, versículos 1 e 2. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os Teus ouvidos
as minhas súplicas. Essa é a primeira parte, a primeira estrofe do Salmo. E a ideia de profundeza ou abismo, ela sempre vai ter uma conotação negativa para os hebreus. Os sentimentos de aflição, de angústia, que são produzidos pelas várias formas de adversidades que a gente pode experimentar na vida, vão ser constantemente ligados por eles, pelos hebreus, pelos escritos antigos, à imagem do abismo ou da cova. Então, nós temos como exemplos, né, as palavras de Jeremias e os seus sofrimentos provocados pelo cerco babilônico de Jerusalém, quando lá em Lamentações 3,55 ele diz: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ou o próprio Jonas fala do momento mais dramático da sua jornada, quando o Senhor o lançou numa sepultura viva, no ventre do grande peixe. Então ele compara aquela situação como se ele estivesse no coração de um profundo abismo. Jonas capítulo 2. E em contraponto cultural e espiritual a essa percepção negativa do vale, da profundidade, não é, das profundezas do abismo, nós temos uma visão positiva do monte. Por isso, sempre que nós vamos falar de alguma coisa de ascensão, de alguém que deixou uma situação de abatimento, de tristeza por alguma razão e alcançou um lugar de alegria, de satisfação em Deus, a linguagem usada, a imagem usada muitas vezes é um monte. Por isso, o Salmo 121 é tão conhecido, não é? Quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O povo de Israel não era um povo, pelo menos na teoria, não era um povo idólatra. Não era um povo que tinha deuses como os deuses das nações, que se localizava em vários pontos diferentes, né, da terra. Um era um deus de montes, outro era o deus de vales, um era o deus da água. Enfim, cada situação, cada povo tinha os seus deuses territoriais. Mas o Deus de Israel não. Ele nunca foi um Deus territorial, ele sempre foi o Deus de toda a terra. Ele sempre foi o Senhor de tudo e de todos. Então, essa imagem do monte, ela não quer dizer que o socorro realmente nos virá do monte. Não. A ideia é que quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, Ele nos eleva, Ele nos coloca nos montes, Ele nos coloca nos lugares altos, né, como ali naquelas palavras, belas palavras do final de Abacuque, quando ele diz que o Senhor nos faz andar nos lugares altos com os pés como de corça. É uma imagem muito bonita, não é? Porque a corça é um dos poucos animais que tem essa habilidade de subir as montanhas no meio daquelas pedras tão pontiagudas e pequenas e chegar lá no topo. Então é uma imagem muito bonita, e isso mostra então essa distinção entre a relação da cultura e da espiritualidade do povo antigo com os montes e com os vales. E esses conceitos também se aplicam à nossa própria realidade ainda hoje. Não é? Quando nós estamos passando por um tempo de sofrimento ou de escassez, é normal a gente dizer para alguém: olha, eu estou num buraco sem fundo, não é? Quem já não disse isso, ou quem já não ouviu isso de alguém? Ou então a pessoa dizendo assim: hoje eu estou para baixo, não é? Ninguém que está mal diz assim: hoje eu estou para cima. A pessoa sempre diz: eu estou para baixo. E já no nosso crentez, bem popular, no nosso evangeliquez, a gente diz assim: ore por mim porque eu estou no vale. Não é? Então, é uma linguagem que já foi incorporada à nossa própria realidade, embora a gente esteja tão distante do salmista e da cultura do Antigo Testamento. Ou seja, uma determinada calamidade havia chegado à vida dele e assolado de tal forma que ele compara essa situação a alguém que está no profundo abismo. E nesse caso, o abismo não é a situação em si, não é? O desespero que tomou conta do coração desse homem piedoso é que, na verdade, está sendo aqui comparado ao abismo. E diante desse quadro extremamente aflitivo, qual é a expectativa que ele tem? Ele quer sair do abismo. Ele quer sair desse buraco, assim como Jeremias, assim como Jonas. Mas existe aqui um fator de bloqueio, uma grande rocha que fechou o caminho à superfície. E ela é composta de um tipo de material muito resistente. E é isso que o que o salmista constatou, e é isso que está levando a sua situação ao desespero.
Então esse homem aflito deseja sair do abismo, mas o desespero vem minando ali o seu coração, a sua fé, e este é um dos momentos mais decisivos no enfrentamento de todo tipo de crise que a gente pode viver. Porque, gente, como é difícil manter a fé quando nós olhamos para o tamanho da rocha que está no caminho da gente. Como é difícil. Como é desafiador ter esperança quando tudo que nós estamos vendo ao redor é escuridão e profundeza. É difícil, muito difícil. Normalmente nesses momentos nós desanimamos até de orar. É difícil a gente orar porque a ansiedade toma conta do nosso coração, as palavras fogem da nossa mente, né? E muitas vezes o que a gente tem a oferecer ao Senhor são lágrimas, que não deixa de ser uma grande oração, né? Nós passamos a maior parte do tempo focados no problema, ficamos meio que em estado de suspensão, temporariamente fora do ar, e é aí que o problema ganha mais força e o desespero se aposta das nossas almas. Mas o salmista rompeu com esse estado de entorpecimento e ele fez a única coisa realmente certa e eficaz nesses momentos. Ele foi à presença de Deus e orou. Ele dobrou os seus joelhos diante do Senhor e orou. Mais do que isso, ele clamou, ele suplicou. Duas palavras que demonstram a intensidade da sua oração, o tamanho da devoção contida na sua oração. Mas além de orar com profunda devoção e paixão, ele também ora com plena consciência. E isso, irmãos, é algo muito importante, orar com consciência. Porque nessa oração ele também vai revelar, né, qual é o tipo de material que compõe aquela enorme rocha da qual nós falamos e estamos usando aqui como figura. E é isso que nós vamos ver nos versículos 3 e 4, quando ele diz: se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. O salmista reconhece que o motivo principal pelo qual está vivendo aquele tempo terrível de sofrimento é o seu próprio pecado. Então, eis aí a substância principal que compunha a grande rocha: o pecado. Se você olhar depois, no mesmo texto que nós já citamos de Jeremias, no capítulo 3, versículo 55, você vai ver que Jeremias ele tem a mesma percepção. Ele diz: Senhor, eu sei que o que está acontecendo conosco é resultado dos nossos pecados. E é muito interessante essa percepção, porque ela nos leva a orar de uma maneira muito consciente, irmãos. Isso nos livra daquela oração ingênua, de nós acharmos que se nós orarmos com muita força e determinarmos e tivermos aquelas palavras, aqueles jargões evangélicos certos e adequados para aquele momento, então Deus vai ouvir as nossas orações. Mas não é assim que funciona, não. Porque Deus não nos responde porque nós sabemos orar. Ele nos responde porque o seu Filho está intercedendo por nós o tempo todo na sua presença. Ele está mostrando para o Pai as suas marcas e diz: Pai, atende, Pai, ajuda ele, ajuda ela. Amém. Ele ora como orou na cruz, ele diz: Pai, ora por ele, abençoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, o que o salmista faz? Ele confessa que as aflições que lhe sobrevêm são merecidas. E mais, o próprio Deus é o autor desse sofrimento. Uma coisa que eu acho muito importante a gente perceber no Antigo Testamento é que ali, meus irmãos, o diabo não faz nada sem o consentimento de Deus. Não existe essa dicotomia que a gente muitas vezes faz hoje em dia, né? Tudo que é bom vem de Deus, tudo que é ruim vem do diabo. A cultura do Antigo Testamento, que vai ser reproduzida também no Novo Testamento, nos mostra, meus irmãos, que Deus tem o controle de absolutamente tudo o que nos acontece. Tudo. A riqueza, a pobreza, a escassez, a abundância, os momentos de alegria, os momentos de tristeza, o momento do nascimento de um ente querido, o momento da partida do ente querido, tudo está sob o restrito controle de Deus. Então, ele diz: Deus é justo por me punir, porque eu mereço. Ele sabe que
que o justo juízo de Deus jamais será satisfeito por qualquer pretensa justiça de homens, né? E se Deus se detiver em observar, apenas observar as nossas iniquidades, ninguém poderá escapar da sua ira. Então, 3 verdades indiscutíveis sobre a relação de Deus conosco estão sendo afirmadas aqui. A primeira delas é: Deus é o único juiz. E a sua justiça está constantemente em atividade sobre as vidas e as ações de cada pessoa. Esta é uma de suas características que o Antigo Testamento vai destacar com maior frequência. Em um momento ele diz: eu vou levantar Nabucodonosor para punir Israel. No outro momento ele diz: eu vou levantar Ciro para punir Nabucodonosor. Em Daniel ele mostra: eu vou levantar Alexandre o Grande para punir Ciro. E assim ele vai fazendo a sua vontade e cumprindo o seu propósito. Nações se levantam, nações caem, e o Senhor continua sentado no seu trono de glória, governando tudo e governando todos. Amém. A segunda coisa importante é que Deus observa. Observa no sentido de levar em conta, como alguém que tem uma balança nas suas mãos. Ele observa as nossas iniquidades. E o salmista está dizendo: Senhor, não fica observando muito não. E ele atribui ao Senhor o papel de uma sentinela no seu posto. Ele vigia o ser humano que criou para a sua glória. O guarda de Israel não dorme nem cochila. De novo, Salmo 121. Mas a gente só pensa nisso numa perspectiva favorável a nós. Não, Deus não dorme. Sim, Ele não dorme, mas Ele também não dorme nem cochila para observar os nossos pecados. Não é? E o terceiro ponto é que se Deus não se dispuser a oferecer outra de suas virtudes, além da virtude de vigiar e de julgar retamente, então não há esperança para nenhum ser humano. Nenhum ser humano. Então, irmãos, a pequena observação aqui antes da gente seguir: esta é a razão de aquela rocha ter desabado e fechado o acesso, não é, do desesperado à superfície, no caso do Salmo, figuradamente. Ele queria chegar ao lugar de esperança, de paz para a sua alma, mas o caminho estava fechado. Porque o pecado mantém o homem aprisionado no abismo do desespero. Isso acontece desde que os nossos primeiros pais pecaram e provocaram este desabamento na nossa relação com Deus. Tudo desabou. E quando desabou, o que é que o Senhor fez? Ele fechou o caminho. Ele fechou o caminho para a árvore da vida. E desde então o caminho ficou fechado. E só Ele poderia reabri-lo. Portanto, quando nós entramos na presença de Deus, nós devemos fazer isso com plena consciência de que nós não temos qualquer condição favorável prerrogativa. Ou seja, nós vamos de mãos vazias. Pelo contrário, como nas palavras de Calvino, ele diz: ninguém deve introduzir-se na presença de Deus, senão de forma humilde, com o único propósito de aplacar a sua ira. Ou seja, tendo plena consciência de que nós somos pecadores e de que nós não merecemos aquilo que precisamos receber de Deus. Então nos achegamos à sua presença de que modo? Humildemente. Mas também o verso seguinte traz boas novas, não é? O verso 4, ele diz: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Que coisa boa, louvado seja o Deus. Deus escolheu apenas por sua livre e soberana graça usar de outra de suas características na relação conosco: a sua misericórdia. Glória a Deus. O mesmo justo juiz é também um Deus compassivo, misericordioso. Que coisa boa, irmãos. Como isso me conforta todo dia, todo tempo, toda hora. Então o próprio salmista oferece o contraponto à ira divina, que é vigilante e justa, mas contigo está o perdão. É claro que isso não quer dizer que Deus faça vista grossa ao pecado e prefira usar de benevolente graça e conceder o perdão, ou seja, um ou outro. Não, nunca é uma coisa ou outra, mas sempre uma coisa e outra.
Como é que ele vai se revelar? Ele mostra a sua autorrevelação. Em Êxodo 34, 6 e 7, ele diz o texto: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Ou seja, para cada ato de perdão concedido pelo Senhor, deve haver alguma restituição perante Ele. É preciso haver uma vítima que assuma o lugar do transgressor, porque Ele não inocenta o culpado. Em que sentido? De não fazer de conta que nada aconteceu para acobertar o pecado. Meus irmãos, Deus não foge do confronto, nunca foge. Ele sempre procura o confronto, porque é no confronto que Ele nos corrige, nos disciplina e também nos conserta. Essa é a razão do complexo sistema de sacrifícios que foi instituído ali no deserto e iria perdurar até os dias de Cristo, porque Deus precisa de restituição de toda a iniquidade que é praticada diante dele. Não no sentido de que ele tenha necessidade disso, mas a sua justiça exige essa reparação. Enquanto o verso anterior acende uma luz vermelha e traz uma grande apreensão, né? Esse verso mostra uma luz verde da esperança na compaixão de Deus. Então nós temos aí uma confissão muito sincera e consciente de pecado, mas também temos uma afirmação da disposição divina em perdoar, em liberar o seu perdão. Mas o salmista termina esse verso com uma expressão surpreendente. Ele diz: mas contigo está o perdão para que sejas temido. Ora, o correto não seria: mas contigo está o perdão para que não sejas temido? Ou então, mas contigo está a ira para que sejas temido? Como é que a gente deve entender essa afirmação? Da seguinte maneira: é preciso nós tomarmos os dois versos juntos. Ou seja, quando pensamos nesse Deus que vigia sobre os nossos pecados, e entendemos que a única razão de não sermos eliminados por sua ira é a sua misericórdia gratuita, a qual Ele bondosamente nos concede, então isso infunde temor aos nossos corações, um profundo respeito por esse Deus, porque nós percebemos a nossa total dependência, exclusiva dependência da bondade dEle, do seu amor, da sua misericórdia, para que nós não sejamos consumidos pela sua ira. Veja o que Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele diz: irmãos, antes de nós conhecermos ao Senhor, todos nós, por natureza, éramos filhos da ira de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, enviou seu Filho. E quando Ele enviou seu Filho, Ele nos perdoou de todo pecado, de toda iniquidade. E então Ele assevera: pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Amém. Então, versículos 5 e 6, ele vai mostrar, né, para os seus leitores, quem sabe para os seus ouvintes, qual é definitivamente a fonte da sua esperança. Quando ele observa essas características do Senhor, ao pensar na forma tão benevolente pela qual Ele nos trata, embora Ele tivesse plena justiça em nos punir, em nos condenar, qual é a resposta que esse orante quer oferecer a Deus? Ele quer render a sua alma. Ele quer render a sua alma a um estado de espera perseverante pela manifestação da presença de Deus. E em apenas 4 frases, o autor afirma e reafirma essa disposição, a esperança convicta, pelo menos 4 vezes. Nos versículos 4 e 5 ele vai dizer, 5 e 6, perdão: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então veja, ele diz: aguardo, de novo aguardo, espero e anseio. 4 vezes em 4 frases.
A ênfase está claramente sendo deslocada aqui do cenário anterior, ou seja, uma torre de vigilância, onde existe ali um contexto de julgamento por um Deus que é perfeitamente puro, justo, perfeito e que não tolera o pecado, para um novo cenário. De quê? De expectativa alegre pela manifestação da palavra do Senhor. E que palavra é essa? A palavra de perdão. Não é? Uma sentença de absolução e liberdade. A soltura das amarras do desespero. É isso, irmãos, que o perdão de pecados faz. Ele rompe as cadeias do desespero, ele leva o desespero de volta para o seu lugar de humilhação, e ele traz o desesperado de volta à superfície da esperança, na presença compassiva desse Senhor bondoso, que diz, como as palavras de Jesus ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Que coisa boa quando a gente ouve isso dos lábios do Senhor. Que fardo enorme Ele tira dos nossos ombros, irmãos. O pecado nos esmagaria se nós tivéssemos que carregá-lo indefinidamente. Por isso, antes de uma cura física ou da solução de qualquer fator objetivo que venha trazer aflição, angústia, desespero, nós precisamos de perdão, irmãos. Mais do que uma casa na praia, um carro novo, mais do que saúde física, mais do que filhos, cachorro, bem, tudo que a gente possa querer, nós precisamos de perdão, irmãos. Perdão. Porque uma alma perdoada é uma alma que vive em paz. O dinheiro não traz paz. Os bens não trazem paz. O relacionamento afetivo, frutífero, né, não traz paz. O que traz paz é a presença de Deus que perdoa, que concede a misericórdia, porque os nossos pecados são a causa primeira de todos os tipos de sofrimentos que nos afetam nesta vida. Eu às vezes fico surpreendido quando eu ouço de pessoas, eu compreendo, vou repetir, eu compreendo, mas ainda assim me surpreendo. Quando eu ouço de pessoas que já estão na igreja há tantos anos e me dizem: pastor, não sei por que eu estou passando por essa luta. E a minha vontade é sempre dizer: porque você está vivo num mundo caído, num mundo onde o pecado tomou conta a partir da queda dos nossos primeiros pais, e tudo que vem acontecendo desde então é resultado desse estado pecaminoso que o mundo vive. Mas eu compreendo, irmãos, porque de fato, nesses momentos, a gente fica numa situação tão desesperadora, num abismo tão profundo, que é difícil a gente raciocinar teologicamente, de forma teologicamente correta. A nossa mente nos engana, os nossos pensamentos nos pregam peças, a nossa fé tende a vacilar, e o que a gente precisa nesse momento não é de um ajuste teológico, o que a gente precisa é de um ombro amigo para chorar, a gente precisa da compaixão, a gente precisa da misericórdia de Deus, que se manifesta através da vida de alguém que chega e nos ouve. Então, por essa razão, a expectativa do orante não se detém na solução do problema objetivo, mas veja que ele não fala nem qual é o problema aqui. O foco dele está na solução do núcleo do problema, o peso do pecado. A rocha que não pode ser movida a não ser pela poderosa mão de Deus. Mas não só pela palavra de perdão, também pela palavra de instrução, que traz a direção certa a seguir e livra do pecado, como as palavras do Salmo 119, verso 11: guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então sim, Senhor, e só o Senhor é a fonte da nossa esperança. Eis a causa do anseio, da fome de Deus que toma conta do coração desse desesperado. Veja como ele vai ilustrar essa expectativa pela resposta do Senhor aí no verso 6. Ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. A afirmação se repete como um refrão, não é? Porque ele quer enfatizar a sua perseverança em esperar pelo Senhor. O objetivo é ilustrar o modo como o orante espera por Deus. Os guardas tinham que se revezar nas 4 vigílias da noite. E a responsabilidade deles era muito grande, porque eles tinham que guardar a cidade. E isso implicava risco real e de iminente morte para eles.
Por quê? Porque se o inimigo tentasse invadir à noite e eles fossem surpreendidos, eles seriam os primeiros a serem atacados e provavelmente seriam mortos. Se o inimigo chegasse e eles não percebessem e houvesse uma invasão, mesmo que a cidade resistisse, depois da batalha, eles seriam provavelmente executados por sua negligência. Então a noite era o tempo mais apropriado para qualquer investida do inimigo, portanto, eles ansiavam para que cada novo dia chegasse logo. Seria o tempo de alívio, quando eles poderiam descansar e se alegrar. Na Bíblia, amanhã é sempre vista como tempo de coisas novas e boas da parte do Senhor. Nós temos dois exemplos muito categóricos aqui. Salmo 57, quando Davi está ali na caverna de Adulão, fugindo de Saul, não é? Então, ele faz uma composição belíssima, poética, onde ele diz: eu quero acordar a alva. Ou seja, é como se ele fosse lá na cama da manhã e despertasse amanhã e dissesse: acorda logo, porque eu quero que você chegue. Eu preciso de alento. Eu estou aqui numa situação de extrema opressão e angústia. E o mais conhecido ainda, o Salmo 30, versículo 5, né? O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas vezes a gente já recitou esse versículo, né? Se não com palavras, mas pelo menos mentalmente, para alimentar a nossa esperança, né? De um alívio numa situação de extrema aflição e angústia pela qual passamos em algum momento. Então tudo isso, irmãos, ilustra bem o tipo de espera desse salmista por Deus. Ele esperava de um modo contínuo, constante. A sua espera não era uma espera que se esmorecesse, era uma espera mentalmente concentrada, devotada, piedosa, sedenta. E essa espera diligente e perseverante desse orante aqui do Salmo nos desafia, irmãos. Nos desafia muito e de certo modo até nos constrange. Por quê? Porque a nossa geração desaprendeu a esperar em Deus. Nós vivemos hoje num tempo em que parece que essa ideia de urgência do consumismo secular tomou conta da igreja de tal forma que hoje ninguém mais tem paciência para esperar nada em Deus. E qualquer demorazinha que tem, a gente já começa a se queixar, começa a ficar angustiado, desesperado. Nós somos muito facilmente demovidos da nossa posição de espera por qualquer ventinho de nova ideia, ou doutrina, ou modismo, ou simplesmente a ideia de urgência, né, que toma conta de nós, e a gente entra naquele modo de desespero que não tem nada a ver com a cultura bíblica. A cultura bíblica, irmãos, o Deus da Bíblia é um Deus paciente. Olha como Ele espera por nós. Todo dia Ele espera por nós. E não cansa de esperar. E que bom que Ele não cansa de esperar. E por que nós então temos tanta pressa para resolver tudo? Né? Vou citar de Tchôs também, não tem jeito. Tem uma cena que Jesus está indo lá para o poço, né, Samaria, e aí a cena volta muitos séculos antes e mostra Jacó cavando o poço. E aí chega lá uma pessoa, um vizinho, né, de uma região próxima lá ao lugar onde ele está cavando o poço, e fala para ele o que eles estão fazendo. Ele diz: a gente está cavando o poço. Aí ele fala: mas aqui não tem água. Aqui é muito alto, vocês nunca vão encontrar água aqui. Aí ele falou assim: não, mas o nosso Deus falou para a gente cavar. Aí o vizinho começa a rir, acha engraçado, e fala assim: vocês devem estar ficando loucos, porque que Deus é esse? Aí o Jacó falou assim: ele não tem forma. Ele não tem forma? Como assim? Não, ele não tem forma. Então ele não pode ser visto, não pode ser... Não pode. Tá. Mas como é que vocês creem nele? Por que vocês esperam nele? Aí ele falou: não, porque o que ele diz acontece. Pode levar uma geração, mas vai acontecer. Aí o rapaz falou: tá, então é um Deus que não pode ser visto, não é? É um Deus que manda vocês cavarem um poço num lugar onde não vai dar água nunca, e também não pode ser visto, não pode. Ou seja, que Deus é esse?
Não vale a pena servir esse Deus. E aí, quando ele está falando lá, então a cena mostra a água brotando lá do poço, e a gente vê que na Bíblia realmente acontece isso, não é? Tanto Jacó quanto Isaac foram exímios cavadores de poços, e sempre vinha alguém e entulhava os poços deles, mas eles nunca deixavam de perseverar em cavar os poços. Isso tem muito a ver com essa questão da espera na Escritura. Muitas vezes, irmãos, nós estamos semeando agora e nós não vamos colher tudo que nós semeamos. Pode ser que os nossos filhos vão colher, os nossos netos vão colher, a próxima geração vai colher, mas nós desaprendemos a semear para a próxima geração. Hoje nós queremos semear para ontem. A gente semeia hoje e colhe ontem. E isso nos priva de fazermos coisas mais importantes, mais marcantes, mais determinantes e mais relevantes para esse mundo que vivemos. Eu acho que é por isso que a igreja vive uma vida tão irrelevante em relação ao mundo, né? E embora o número de cristãos cresça tanto em muitos lugares, isso não torna esses lugares mais visitados pela graça de Deus, pelo poder de Deus, lugares melhores para se viver, onde exista mais honestidade, mais decência, mais virtude. Então, são coisas que fazem a gente pensar. Por isso nos convém atentar para a maneira como o autor termina o Salmo. E aí a gente já passa aqui para a nossa conclusão. Versículos 7 e 8. Diz aí: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Neste último par de versos, nós observamos a mudança no coração do salmista. De um homem desesperado no princípio, nós vemos agora uma pessoa confiante no socorro de Deus que virá. E mais, é uma pessoa que quer encorajar a outros. Por isso ele convida ali a assembleia a se juntar a ele nessa expressão de confiança. É literalmente um convite à confiança e também à esperança. Então, se nós analisarmos o texto com atenção, nós veremos aqui quase que uma oração pregada. Você já viu crente que tem o hábito de pregar na hora que ora? Né? É tipo aquele fariseu lá da comparação de Jesus em Lucas 18, né? Senhor, graças te dou, porque não sou como esse fariseu aqui, como esse samaritano aqui, Senhor, roubador e isso e tudo mais, um pecador. Ou seja, enquanto a gente está orando, a gente está pregando, né? Aí quando a gente quer passar uma mensagem para a igreja, a gente aproveita a oração, né? A oração é uma ótima oportunidade. E aí, o irmão chegou atrasado, a gente percebeu, a gente fala: Senhor, tem misericórdia desses irmãos que chegam atrasados. Ajuda eles, Senhor. E aí, ao invés de a gente chegar direto e falar com o irmão, a gente usa a oração. Mas nesse caso aqui, a oração pregada é proposital. E ela além de ser intencional, proposital, ela também tem um alvo, uma meta a atingir, e é de Deus nesse sentido aqui, né? É ao mesmo tempo que uma oração, uma pregação. Esse ponto aqui seria a aplicação da pregação. A ênfase geral seria a confiança na misericórdia do Senhor. Esse Deus, que por seus atributos divinos tem todo o direito de julgar o homem e de considerá-lo culpado. Porém, por causa da sua graça, o seu prazer é perdoar e não condenar. E Ezequiel, ele vai dizer: Ezequiel, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Não tenho prazer. Essa semana eu conversava com alguém, falava de Jesus para uma pessoa, e eu estava dizendo para essa pessoa, ela me perguntou: pastor, por que as pessoas falam que Deus manda pessoas para o inferno se elas não aceitarem Jesus? Eu falei assim: meu amigo, Deus não precisa mandar ninguém para o inferno. Nós já vamos para o inferno desde que a gente nasce com os nossos próprios pés. O que Deus faz é tirar pessoas dessa marcha para o inferno. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, aí sim a nossa vida muda. A nossa direção na marcha muda. Porque Cristo diz o seguinte: eu não vim ao mundo para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo.
Porque a condenação do mundo já está estabelecida e a condenação é essa, né? Aquele que crê no Filho de Deus será salvo. O que não crê já está condenado. Ou seja, ninguém precisa condenar o mundo mais do que ele já está condenado. Portanto, o grande prazer de Deus não é condenar, mas é salvar, é perdoar, é usar de misericórdia. Então, o salmista convida a todo Israel. Por quê? Porque ele sabe que não há um homem que não peque. E, consequentemente, todo Israel está envolvido na sentença do verso 2. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem em todo Israel poderá escapar? Então, o convite é para todos. Para todos. E que convite é esse? Ele está dizendo: se volte para o Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Porque nele nós temos ampla redenção. Ampla redenção significa os muitos meios pelos quais o Senhor pode livrar. Ele diz a ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Ou seja, o Senhor é a única fonte de perdão para nós. Não existe autojustificação. Ninguém é capaz de alcançar o estado espiritual, o estágio desenvolvido, elevado, que leve essa pessoa à perfeição, o mérito perante Deus. Isso não existe, irmãos. A misericórdia do Senhor é a única causa de não sermos consumidos. Não existe essa coisa de nirvana. Só se for a banda musical, mas nem para mim nem está com essa bola toda. Então, assim, para mim, de fato, este salmo, ele trouxe tanto conforto quando eu estava preparando essa mensagem. E tanto encorajamento ao meu coração. Conclusão, irmãos, o salmista está aqui numa jornada. E o que esse salmo nos mostra é aquilo que a gente tem falado regularmente aqui na igreja: a oração não muda Deus, a oração muda a gente. Ela muda quem ora. E nós vemos uma mudança muito grande na vida desse homem, desde o primeiro verso da sua oração até o último verso da sua oração. Então a oração não é para mudar Deus, Deus é imutável. A oração é para nos mudar, para mudar o nosso coração, a nossa maneira de entender Deus, de enxergá-lo, de lidar com Ele, né? Isso é extraordinário, é uma experiência maravilhosa que a gente obtém ao ler este salmo. Em Romanos 7, o apóstolo Paulo descreve a profundidade do abismo em que se encontra o ser humano natural. E é interessante que, por essa razão, Lutero costumava dizer que este salmo aqui, 130, com mais o 32 e o 141, são salmos paulinos. Interessante isso, né? O que ele queria mostrar é que esses salmos influenciaram muito a vida de Paulo. Então, de fato, ao lermos ali sobre a condição miserável em que o homem sem Cristo se encontra, nós sentimos uma pontinha de desespero, porque o próprio apóstolo conclui e diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 24. O bem que quero, não faço. E o mal que não quero, isso faço. É uma descrição da natureza humana. Mas o nosso Deus é um Criador atento e preciso em todas as suas obras, inclusive na obra salvífica que se consuma na pessoa do seu Filho Jesus. Então, realmente, a nossa condição ao nascermos neste mundo é de desespero, irmãos. Desespero. Nascemos em inimizade contra Deus, em inimizade uns com os outros, né? Os pequenininhos aqui que estão enfeitando o nosso berçário, né? Nosso berçário está lindo com essa criançada toda. É uma bênção ter crianças na igreja. Mas os papais estão percebendo ali os Adãozinhos e as Evinhos. Pequenininhos, cheios de vontade, de rebeldia, né? E aí os pais ficam: será que já está na hora ou devo esperar mais um pouco, né? Para dar um ajuste mais firme ali, e a gente fica naquela angústia, não sabe o que faz. Meu Deus do céu. Eu já chorei muito, irmãos, por conta disso. Às vezes exagerava ali
Aí à noite virava para o canto e chorava, a minha esposa me consolava. Poxa, amor, eu sei que você não teve a intenção. É difícil, irmãos, é um processo muito complexo. Os filhos ensinam muitas coisas para a gente. Eles são instrumentos de Deus para nos fazer crescer, amadurecer, deixar a nossa casca de adolescência e crescer, nos tornarmos pessoas maduras realmente. Então nós nascemos assim, nesse complexo estado de rebeldia, desde crianças, desde pequenininhos, né? Nós vivemos como escravos do pecado. Essa ideia de livre-arbítrio, isso não existe, irmãos. O que existe é a livre agência, nós somos livres para agir, mas nós não temos livre-arbítrio, porque se nós tivéssemos, nós poderíamos escolher não pecar, e nós não podemos. Se nós dissermos que não temos pecado, já estamos pecando. Então sofremos de várias formas diferentes como consequência desse estado pecaminoso, ou seja, nós viemos ao mundo destinados a viver no abismo do desespero e aguardar o tempo do nosso julgamento e da perdição eterna. Mas, o que é que Deus fez? Ele enviou o seu filho e ele disse para o seu filho: olha, eu tenho uma missão para você. Você vai descer ao mais profundo abismo. E um dos credos que a igreja compôs vai ter essa expressão, né? Que Jesus desceu ao mais profundo inferno, ao mais profundo abismo. Mas eu entendo isso não como algo que diz respeito aos demônios. Para mim, o inferno e o abismo no qual Jesus desceu foi a nossa vida neste mundo, a nossa existência terrena. É aqui que ele veio para ver os nossos dramas, para ver o nosso pior, a nossa pior versão, aquilo que nos mantém nesse estado de desespero, de angústia, de aflição. Ele veio aqui, irmãos, ele viu tudo isso, ele viu todas essas coisas na vida de Maria Madalena, ele viu essas coisas na vida de todos aqueles homens, né, no coração endurecido dos escribas e fariseus, ele viu tudo isso na vaidade do coração dos seus próprios discípulos, na maldade do coração de Judas, que embora tenha recebido tanto amor, ele não podia fazer outra coisa que não fosse trair o seu mestre. Jesus experimentou o pior da humanidade, ele desceu nesse abismo e desceu de uma forma muito profunda mesmo. Ele viveu entre os desesperados, e ao invés de ele entrar em desespero com eles, ele chamou para fora do abismo. Uma vida regenerada, forjada no amor do Pai, no sacrifício do Filho e na imersão do Espírito Santo de Deus. Mas para que isso se concretizasse, o Filho precisaria descer ainda mais fundo no abismo humano. Ele precisaria descer até o coração da terra, para que de lá, ao terceiro dia, ele ressurgisse, trazendo nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, e tirando todo o poder do pecado, da morte e de Satanás de sobre as vidas daqueles que receberam dele uma nova natureza e se tornaram filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que com ele morreram naquela cruz e ressuscitaram para viver em novidade de vida. Então, irmãos, respondendo à pergunta de Paulo: miserável homem que sou, quem sou eu? Ou quem me livrará do corpo dessa morte? Quem é que vai me tirar desse abismo do desespero? E ele mesmo responde: mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Então sim, graças a Deus por Jesus Cristo. Ele veio, irmãos, e ele simplesmente pulverizou a rocha dura do pecado que nos aprisionava, do desespero que nos prendia no fundo do poço, no abismo. Ele abriu as portas do céu para nós, ele nos reconciliou com o Pai e também uns com os outros. Eu digo para você que em Cristo sempre haverá uma nova manhã. Sempre haverá uma nova manhã. Hoje sabemos que ele é quem redime Israel. Ele é a encarnação da graça, do perdão e da misericórdia do Pai. Não é sem razão que o autor aos Hebreus nos convida, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Hebreus 4, verso 16.
Eu faço aqui apenas uma breve aplicação em 3 pontos para a gente orar. A primeira coisa que eu quero fazer, irmãos, é convidar você, meu irmão, minha irmã, a sair do poço do desespero e subir para a superfície da esperança em Deus. Nós temos motivos para esperar em Deus, muitos motivos. Nós cremos num Deus fiel. A sua palavra diz que Ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. Hebreus capítulo 10 vai dizer, né, que esse Deus é fiel para cumprir todo o seu plano na nossa vida, do princípio até o final. E tudo aquilo que Ele tem propósito de realizar em nós, Ele o fará, irmãos, porque Deus não tenta fazer as coisas. Ele faz o que Ele determina que deve ser feito, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Então eu quero convidar você de volta do desespero à esperança. Não há motivo para nós ficarmos presos nesse poço, nesse abismo, nesse buraco, que nós podemos sair para ver a luz com Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, eu faço esse convite para você, nessa noite, volte para o lugar da esperança. Entenda que Cristo não está longe de você, Ele está perto, sempre perto. Ele está caminhando com você cada milha desse processo pelo qual você está passando, embora você entenda que talvez em alguns momentos, né, pode ser até que pareça que Ele não está, mas Ele sempre está. Sempre está. E segundo ponto, eu quero perguntar para você, você se sente seguro na misericórdia do Senhor? Você confia realmente que esse Deus, com Ele está o perdão? É interessante que numa versão antiga, esse versículo 4, quando diz, mas contigo está o perdão, a versão diz assim, mas o perdão é coisa de Deus. Interessante isso, né? O perdão é coisa de Deus. E eu quero dizer isso para você, o perdão é coisa de Deus. Deus tem prazer em perdoar. Então, seja qual for a situação que você esteja vivendo, ou qualquer tipo de falha que você tenha cometido, ou pecado, seja lá como você quiser chamar, eu digo para você, não existe um buraco tão fundo no qual Cristo não possa chegar e resgatar você. Ele pode fazer isso. E terceiro, eu quero também te perguntar, existe em você um anseio, um desejo, uma fome, uma sede pela presença de Cristo contigo? Assim como havia no coração do salmista? Nós precisamos recuperar isso, irmãos. A igreja perdeu também esta sede, essa fome, esse anseio pela presença de Cristo. Sabe, quando eu me converti, o nosso grande desejo era receber o batismo do Espírito Santo. Nossa, a gente ia para tudo que é lugar, subia a monte, descia a monte, entrava em buraco, saía de buraco, a gente ia para vigília em tudo que é lugar, andava a pé, andava de ônibus, andava a cavalo, andava de tudo que a gente possa imaginar. E se alguém falasse que tinha um culto na lua, a gente ia dar um jeito de chegar lá, porque todo mundo queria receber a plenitude do Espírito Santo. Era o grande anseio da nossa juventude. E isso, irmãos, apesar de todo o fanatismo que isso trouxe, porque certamente é muito difícil você ser um crente novo convertido e não ser fanático. É muito difícil. É quase que... seria quase que uma anomalia, porque é normal que um crente seja fanático no início. Aí depois ele vai ficando manso e tal, e aí o pastor vai dando, né, um trabalho ali, fazendo um trabalho, um discipulado, e ele vai se ajustando até que ele fique equilibrado, porque a ideia também não é ele deixar uma posição extrema de um lado e se tornar uma nulidade do outro. Mas é difícil, a gente fica muito intelectual, sabe? Muito preocupado com o que os outros vão dizer, com o pensamento das pessoas a respeito do que fazemos, e a gente começa a se restringir em tudo, até na nossa busca de Deus. E eu estou vivendo um momento na minha vida, irmãos, em que eu sinto uma necessidade muito grande, de recuperar essa sede, essa fome, esse anseio pela presença de Cristo em mim. Porque eu não sei se você sabe, mas os pastores também passam
períodos de muita instabilidade espiritual, frieza, né? Enfraquecimento. Por isso precisamos também das orações da igreja. E embora esse não seja, nesse momento não seja especificamente o meu caso, né? Já foi em outros momentos e de vez em quando acontece, mas ainda assim o que eu sinto nesse momento é um desejo muito grande, um anseio muito grande de voltar a ter essa fome, esse desejo por Cristo, que seja mais do que um desejo, uma fome por qualquer outra coisa. Então, se você está vivendo um momento como o meu, ou se você quer voltar ao lugar da esperança, ou se você não está se sentindo seguro na misericórdia do Senhor, eu convido você a curvar a sua cabeça. Eu quero orar por você, orar por nós nessa noite, a esse respeito. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Comece a orar aí no seu lugar. Peça, Senhor, me leva de volta à tua presença. Me ajuda, Senhor, a me reencontrar com a minha fé. Me ajuda a me reencontrar com a esperança em Ti. Me ajuda, Senhor, a me reencontrar com a fome e a sede da tua presença em minha vida. Oh, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Em tua presença sou fortalecido. Em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus. Sim, Senhor, queremos estar em tua presença. Precisamos, Senhor, mais do que tudo em nossas vidas, precisamos de perdão, Senhor. Precisamos de perdão porque o pecado, ó Deus, ele é extremamente sorrateiro, ele é astuto, Senhor, e sempre encontra, ó Deus, uma brecha em nossas vidas, um ponto fraco para entrar e querer fazer de novo ali a sua morada. Reconquistar o espaço que foi perdido pela redenção dos nossos pecados e a grande obra de Cristo que quebrou o seu domínio sobre nós. Mas a tua palavra nos adverte que nós não devemos dispor nada para a carne, que nós não devemos deixar de vigiar em tempo algum para que não voltemos àquele estado de aprisionamento e o pecado nos leve ao desespero e o desespero nos aprisione no abismo da angústia, da aflição, da desesperança, da falta de fé, da falta de alegria, de convicção, ó Deus, de que o Senhor está perto de nós, de que o Senhor caminha conosco, de que as tuas mãos estão estendidas sobre as nossas vidas, de que nós ainda podemos contar com a graça do teu perdão, Senhor. Ó Deus, leva-nos de volta para este lugar de confiança. Ó Deus, onde nós sabemos que o Senhor seria justo, perfeitamente justo, se nos condenasse, porque nós merecemos a condenação, mas ao mesmo tempo, um lugar onde nós também sabemos que, embora o Senhor tenha mérito e poder e justiça para isso, o Senhor prefere nos conceder o teu perdão e a tua graça. O Senhor tem mais prazer em nos conceder a tua misericórdia, a tua compaixão, ó Deus, do que nos fustigar com a vara da acusação e da condenação. Porque as portas ainda estão abertas para a salvação, Senhor. Nós cremos, nós sabemos,
O Senhor Jesus ainda convida: quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagens. Então, Senhor, ajuda-nos para que nós possamos aproveitar esse tempo de portas abertas na Tua presença, porque se as portas foram fechadas no Éden, elas foram reabertas em Cristo Jesus, e nele nós temos livre acesso ao caminho para a árvore da vida, porque Ele é a própria vida, Senhor. Então nós te pedimos, ó Deus, dá-nos coragem, ousadia, para romper com tudo aquilo que, ó Deus, tira a nossa determinação de seguirmos nesse caminho de confiança, de esperança na Tua misericórdia e na Tua graça, Pai amado. Ó Deus, permita que a segurança, a certeza do Teu perdão, da Tua bondade, do Teu amor, ó Deus, possa tirar do nosso coração todo o peso de acusação, de culpa, que nos faz desconfiar de que nós somos, se nós somos salvos ou não. Que o Senhor possa reafirmar em nossos corações que aquele que foi resgatado por Cristo não deve ter dúvidas quanto a isso, porque Ele que começou a boa obra haverá de completá-la até o dia final. Então, Senhor, traz esta convicção, esta santa convicção aos nossos corações. Tira todo o peso de dúvida da nossa alma, toda acusação de Satanás que caia por terra em nome de Jesus, Pai amado, e a nossa mente esteja perfeitamente tranquila e pacificada pela certeza do Teu amor e da Tua aceitação e acolhimento, Pai amado. Ó Deus, renova em nós a sede por Cristo, renova em nossos corações esta fome pela Tua presença, Senhor, em Cristo Jesus. Ajuda-nos a recuperar, Senhor, a paixão por Ti, pelo Teu reino, pela Tua obra. Ó Deus, tira de nós, Pai querido, essa inquietação demasiada pelas coisas desta vida, Pai. Deus, a nossa pátria não é aqui, Senhor. Isso aqui é um tempo, é um lugar onde nós estamos passando um breve tempo, mas não é a nossa morada definitiva. Portanto, ajuda-nos, ó Deus, a não nos apegarmos a nada neste mundo, mais do que nós devemos nos apegar a Ti. Ajuda-nos a ter o nosso grande prazer na comunhão com Cristo, que a nossa oração não seja frívola, não seja morna, mas que seja um encontro, Senhor, de fogo abrasador nos nossos corações, um fogo que venha queimar, ó Deus, as nossas imperfeições, e ao mesmo tempo comunicar esta presença doce e gloriosa do Senhor em nossas vidas, de tal maneira, Pai, que o azeite do Teu Espírito possa jorrar sobre a nossa cabeça e nós possamos sentir esta comunhão, Senhor, ardente no nosso interior. É o que precisamos, Senhor. Precisamos de um avivamento, Pai. Precisamos que o Senhor acenda a chama no nosso coração, na nossa alma e nos leve de volta ao fervor espiritual. Ó Deus, tira toda a frieza, todo o abatimento, todo o enfraquecimento da nossa alma e venha nos fortalecer nesta noite, Pai querido, na comunhão contigo, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai amado, pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.